Olá, pessoal, tudo bem? Então, esta aqui é a quarta da série de aulas sobre a política no Segundo Reinado, e o tema desta videoaula é a Revolução Praieira de 1848. A Revolução Praieira foi um movimento de caráter liberal e federalista que ocorreu na cidade de Recife, então província de Pernambuco, entre 1848 e 1850. Ok? Essa rebelião deu-se num contexto do avanço das ideias liberais, socialistas e nacionalistas que marcaram o Ocidente em meados do século XIX e tinham como motivação o combate às forças do reacionarismo e do conservadorismo que ainda eram fortes na Europa, certo? Logo, a Revolução Praieira ela é relacionada, de um ponto de vista global, à Primavera dos Povos, né? Aquela revolução de 1848 que começou na França e se espalhou por toda a Europa, né? Que se dizia que a França deu um espirro e a Europa inteira ficou gripada, né? Então, a Revolução Praieira ela nada mais foi do que um reflexo, aqui no Brasil, da Primavera dos Povos, né, da Revolução Liberal de 1848. E ela tem a ver com o avanço das novas ideias que vinham se desenvolvendo desde o início do século XIX, né? Ou mais tarde ainda, né? Por exemplo, o liberalismo já é do final do século XVII, né? Criou corpo durante o século XVIII, mas além do liberalismo, outras ideias, né? O avanço das ideias socialistas, o avanço da concepção nacionalista, né? Então, todos esses fatores eles foram muito influentes nas ideias defendidas por aqueles que participaram da Revolução Praieira, ok? Assim, os praieiros, né, como ficaram conhecidos os que aderiram a essa revolta, criticavam, entre outras coisas, né, entre outras características da política imperial e da sociedade imperial, o voto censitário. Eles defendiam o voto universal masculino, né, por exemplo, o predomínio do latifúndio, né, no sistema socioeconômico. Portanto, eles queriam desenvolveram pelo menos alguma ideia no sentido de uma reforma agrária, que seria a distribuição de terras em pequenos lotes para pequenos proprietários de terra. Eles eram também eles eram contra, portanto, eles criticavam o poder moderador, eles criticavam a existência do poder do Conselho de Estado, que eram consideradas instituições absolutistas, tá? Eles também criticavam a inflação, né, que na época era chamada de carestia, que tinha muito a ver com o monopólio exercido por comerciantes portugueses, sim, em 1848, mais de 2 décadas após a independência do Brasil, ainda havia o predomínio de portugueses no comércio de importação e exportação da província de Pernambuco. E isso também era alvo das críticas dos praieiros, né? E também a própria crise econômica de Pernambuco, né? Já que Pernambuco não havia superado a crise da produção açucareira, crise essa que vinha se arrastando em Pernambuco desde o século XVII. É claro que não foi só crise do século XVII até 1848. Houve crises que foram superadas por momentos de bonança, mas vinha logo em seguida uma crise, né? Então, o Pernambuco vinha passando por essa série ininterrupta de crises seguidas de período de melhoria, crise, melhoria, certo? Então, 1848 também era uma época de crise na produção açucareira na província de Pernambuco, ok? Mesmo tendo recebido grande adesão popular,
Os praeiros acabaram sendo derrotados, né? Pouco mais de 2 anos depois do início dessa revolução, né? Detalhe que a Revolução Praeira ela teve muita adesão em Pernambuco e em Olinda, mas pouquíssima adesão no resto da província de Pernambuco. Por quê? Porque na província de Pernambuco havia um predomínio, uma hegemonia do Partido Conservador. Só na cidade de Recife e de Olinda é que havia uma presença mais forte do Partido Liberal, certo? E das ideias liberais. Então, eles acabaram sendo derrotados, né, pelas tropas do Exército e da Guarda Nacional de novo. Mais uma rebelião, né, provincial derrotada pelas forças conservadoras, né, por assim dizer. Ok? Os rebeldes, eles foram apelidados de praeiros porque a sede do jornal, que manifestava as ideias liberais em Recife, se localizava na Rua da Praia, né, que existe até hoje na cidade de Recife. O nome do jornal era Diário Novo, né, que ficava na Rua da Praia. Então, eles foram apelidados de praeiros em referência à localização do grande porta-voz do liberalismo na cidade de Recife, que ficava na Rua da Praia. Ok? Então, os liberais de Recife se revoltaram contra o predomínio do Partido Conservador em Pernambuco, né, sobretudo. Né? Eles também, claro, eles defendiam aquela pauta básica do liberalismo, por exemplo, dar mais autonomia a províncias, certo? O direito das províncias elegerem os seus próprios presidentes, né? E assim por diante. Mas, além disso, havia a luta dos liberais de Recife contra o predomínio conservador na província de Pernambuco, né? Mas acabaram sendo derrotados, né? Então, mais uma vez, o conjunto das pautas conservadoras acabaram se impondo às ideias dos liberais, certo? Pelo menos nesse momento do segundo reinado. E aí vem uma quadra, né, popular em Recife, que é desse contexto, tá? da Revolução Praeira, e que tem a ver com o predomínio do Partido Conservador, que era basicamente o predomínio político de uma família em Pernambuco, que é a família Cavalcante. E aí vem essa quadra popular que dizia: quem viver em Pernambuco não há de estar enganado, que ou há de ser Cavalcante ou há de ser cavalgado, certo? Nesse sentido, ou você é Cavalcante, está aliado aos Cavalcantes, Cavalcantes e é do Partido Conservador, ou você será cavalgado, ou seja, ou você será explorado, ok? Só tem essa opção, ou você apoia os Cavalcantes, ou você será cavalgado, tá? Então é nesse sentido aí, né? É uma crítica, obviamente, é uma crítica social, ok? E, gente, vamos encerrando por aqui, tá? Mais esta videoaula. Na próxima videoaula, como eu revelei ali, tá? Vamos falar de Luzias e Saquaremas. E aí a gente vai ter que entender quem eram os Luzias e quem eram os Saquaremas no segundo reinado, tá? Então, muito obrigado por mais esta atenção. Até a próxima videoaula. Tchau.